Eu quero chamar aqui o Eduardo, né? Eduardo, a Viviane e o Arthur. Eles estão ali, eu estou esquecendo deles. Hoje nós vamos apresentar o Arthur, né? Ô Eduardo, você não fez nem assim com a mão? Isso, glória a Deus. Eles estão aqui com o Arthur. Pode subir aqui, Eduardo. Eduardo, vem aqui você e a Viviane, né? Ficam aqui. Vem aqui pertinho. A Viviane fica ali. Deixa eu contar. O Eduardo, ele estava... Onde você estava? Na Dumont Vilares ali, Eduardo? Estava no Delboni e da Dumont Vilares. Então, ele estava ali no Delboni, né? De repente você ligou o rádio assim, ouviu uma pregação, né? Aí veio aqui e ficou. É um milagre. Olha, essa família aqui é um milagre. Eles são novos aqui na igreja. Ele estava no Delboni, né? Aí ouviu uma pregação do rádio e falou: puxa, isso despertou o coração dele. Aí ele veio, foi vindo e hoje ele está aqui, né, Eduardo? Glória a Deus. Então deixa eu ler um texto aqui. Está em Lucas, né? Aquele texto que a gente sempre lê quando apresentamos as crianças, né? É Lucas capítulo 2, e no versículo 22 fala: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Então, na lei, todo o primogênito ele era apresentado diante de Deus, né? Os pais iam lá, apresentavam diante de Deus e faziam um sacrifício. E nós, como cristãos, nós não batizamos as crianças, porque o batismo é arrependimento. É quando o indivíduo, ele reconhece os seus pecados, ele aceita Jesus como único e suficiente Salvador, e ele se converte a Deus, se arrepende realmente. Então ele é mergulhado nas águas, ele é batizado. O batismo é para gente adulta. E uma criança, apesar de nascer pecadora, né, herdou isso de Adão, ela não tem noção e consciência do pecado ainda. Então os pais trazem as crianças diante de um ministro do Evangelho e ele a consagra a Deus, apresenta a Deus. Fazendo isso, os pais estão assumindo um compromisso diante de Deus e da igreja, de cuidar dos filhos, orientá-los no caminho do Senhor, né? Fazer a parte deles como pai e confiando que Deus, diante da sua grandeza, fará a parte de Deus, né, em abençoar o filho. E isso é muito bom, essa posição no coração de trazer as crianças diante de Deus, né? Os pais com essa intenção no coração. Então vamos apresentar o Arthur. Eu sei que ele não vai vir no meu colo, né? Ele não vai vir, né? Então vamos apresentá-lo aqui mesmo. Então, o Eduardo e Viviane, diante de Deus, diante da igreja, vocês se comprometem a ensinar os caminhos do Senhor para o Arthur, trabalhar na vida dele, para que ele tenha aquela mesma fé que vocês têm. Se comprometem. Então vamos orar por vocês. Esposa, vem me ajudar aqui. Se não pegar esse microfone, não... É uma moção bonita e gosta de ventilador. Eu já vi ele olhando assim o ventilador. Vamos orar. Ó Deus querido, aqui está este casal com Eduardo, Senhor. Eles estão com essa intenção boa no coração, apresentando essa criança diante da tua grandeza, Senhor. E eu tenho certeza que a tua palavra diz que das crianças, deles, é o reino dos céus. Então aqui está o Arthur, abençoe a vida dele, Senhor. Nós o consagramos a ti segundo a intenção do coração dos pais. Venha abençoá-lo, dar saúde a ele, inteligência.
livra ele das doenças, livra ele do mal, que ele venha ser uma criança saudável, próspera, Senhor, mas principalmente que ele venha ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Assim nós abençoamos a vida dele em nome de Jesus. E também abençoamos os pais, Senhor, dê condições psíquicas, psicológicas, saúde, inteligência aos pais para cuidar do Arthur, Senhor. E quando ele estiver naquela fase que ele vai crescer e ser um adolescente, dê sabedoria aos pais, Senhor, inteligência, habilidade para poder cuidar dele, para que quando ele for grande, como a palavra diz, ele não se desviará dos caminhos que os pais ensinaram. Assim nós declaramos a bênção sobre toda a família pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nem vem no colo porque não vai querer, né? Então você já abriu em Mateus 16? Nós vamos ler versículos 13 a 20. Eu poderia falar de muitas coisas. Às vezes as pessoas vêm na igreja assim: eu tenho um problema e eu quero solução. Então eu quero aquela bênção. A pessoa vem assim com aquele interesse, né? Ela quer ouvir alguma coisa que fala daquilo que ela quer alcançar. Foi criado na mente do crente que ele tem que vir na igreja para alcançar alguma coisa. Mas nós temos que vir à igreja, primeira coisa, para prestar um culto a Deus e adorá-lo, acima de qualquer interesse. E estarmos abertos para quê? Para a palavra que vier, para que às vezes a palavra que vem, ela não vai falar do nosso problema, não vai falar nada daquilo, mas ela abrirá um caminho, abrirá uma nova visão, trará uma nova compreensão, que às vezes aquele problema passará a não ser mais o problema, diante daquilo que eu entendi. Ou então eu vou adquirir muito mais confiança e crer em Deus para suportar e passar por aquilo que eu tenho que passar. Vocês estão entendendo, queridos? Então, solte agora qualquer preocupação, por mais luta que você esteja passando. Olha, eu estou falando com vocês aqui, eu também estou passando muitas lutas, como homem, como pai, não é? E tem que deixar tudo de lado. O que vai nos dominar agora é o Espírito de Deus que habita em nós, não é? O que vai nos dominar agora é a palavra. Então deixa a alma de lado com as suas preocupações, porque a nossa alma ela é inquieta, insatisfeita, ela é desassossegada. E se eu não aprender a estar na casa de Deus no Espírito, muitas vezes eu estou no culto desassossegado, inquieto, insatisfeito, sabe? Como aquela criança que mamou e não está satisfeita, fica chorando. Enquanto você não der uma mamadeira assim, ela não vai sossegar, não é? Entendeu? Então agora você está ligado na palavra, nós vamos falar de Jesus Cristo, os problemas estão de lado, nós estamos confiando que Deus é grande. Estou com a mente livre, solta para receber a palavra, um coração bom para crer. Então vamos ler. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus está fazendo uma pergunta. O que o povo está dizendo a meu respeito, né? O que eles dizem a meu respeito? Eles responderam, eles deram a visão, aquilo que o povo estava vendo nele. E eles responderam, uns dizem
João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, aquele ungido, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, que quer dizer feliz és, Simão Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar. Então Jesus faz essa pergunta: como que os homens estão me vendo? Que imagem eles estão tendo ao meu respeito, Então eu faço a mesma pergunta para você: o que você está vendo de Jesus? Que imagem você está tendo da pessoa de Jesus Cristo? Olha a resposta do povo. O que o povo via, eles responderam. Uns dizem João Batista, João Batista acabara de morrer, foi decapitado. Mas tinha alguém que estava enxergando em Jesus Cristo João Batista. Olha o que eles estavam vendo. Outros diziam: é Elias. Quem era Elias? O que caracterizou bastante o ministério de Elias, quando se fala de Elias, ele fez cair fogo do céu, Fez cair fogo do céu, matou os profetas. Então tanta gente prega, só o Senhor é Deus. Ele fez cair fogo do céu. E eles estavam vendo Elias. Outros Jeremias, outros alguns dos profetas. Agora, que visão você acha que uma boa parte da igreja, não digo todos, mas uma boa parte da igreja está tendo de Jesus? O que eles estão vendo? Para alguns, Jesus Cristo é prosperidade. A visão que eles têm é isso: Cristo é prosperidade. Eu tenho que prosperar, eu tenho que ser cabeça e não cauda, eu tenho que ter muitas coisas. É isso. Deus, a minha visão de Deus é isso. Então a pessoa vem em busca de Cristo para isso. O doente, ele vai ter a seguinte visão: eu preciso de cura, e ser curado por Deus é uma bênção. Mas para muitos, Jesus Cristo é só aquilo: cura. E agora eu vou mexer com você. Se nós perguntássemos para alguns quem é Jesus, uma boa parte dizia assim: Jesus é falar em línguas e revelar e dar recado. Falar em línguas, revelar e dar recado, porque é só isso que está na cabeça deles. Cristianismo é só isso, na mente de alguns é isso. Jesus é isso: revelação. Falar em línguas. Eles não têm uma visão clara da obra de Cristo na cruz. E iríamos dizer um monte de coisa, meus irmãos, um monte de coisa. Qual Cristo que você está vendo sendo anunciado pela mídia? Não é falar mal disso. Precisa trabalhar, precisa ter um padrão de fé, levar você a um padrão de fé na igreja. Então tem que falar isso. Qual é o Cristo que está sendo apresentado? Você tem assistido programas de televisão? Aquele ali da CNT, qual Cristo que eles estão apresentando ali? O que eles estão pregando? Qual a visão que eles estão dando ali naquele momento de programação da pessoa de Jesus Cristo? Porque tudo aquilo vai criando um padrão na mente das pessoas, e um padrão que às vezes não é bíblico. Para alguns, Cristo é você ter alguém. Eles vão perguntar assim: você está debaixo de qual cobertura? Porque na mente deles, a fé em Jesus Cristo precisa estar debaixo da cobertura de um homem
E se eu tiver, e o que o homem falar vai acontecer na minha vida. Não é mais a Bíblia que fala, é o homem que fala. Então, essa semana eu estava ouvindo alguém pregar e dizia assim: para você prosperar, você tem que estar ligado em mim. Olha só como isso é grave. Porque é eu que ordeno, é eu que libero, é o meu ministério, a minha cobertura que libera a prosperidade na vida das pessoas. E um monte de gente fala assim: amém, glória a Deus. Como se um homem tivesse o poder de liberar alguma coisa na vida dos outros. A nossa cobertura é Jesus Cristo, não é homem. Ele é o cabeça da igreja, é ou não é? O que libera alguma coisa para nós é Jesus Cristo. Nele nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Essa pessoa dizia assim: se você ofertar aqui, então você vai ser próspero, porque eu libero a prosperidade, você prospera junto comigo. Então nós temos visto hoje uma imagem de um Cristo em certas pregações que vem pelo rádio, pela televisão, que não é isso aqui que Pedro viu. Então por isso que você tem que ter uma imagem certa da pessoa de Jesus Cristo, da sua obra da cruz, do seu poder, não é? Uma fé limpa, genuína, centralizada, cristocêntrica na pessoa de Jesus Cristo. Porque tem muita gente crendo numa imagem que não é Jesus, num Cristo que não é o verdadeiro. E muita gente pregando um Cristo que não é o Cristo filho do Deus vivo, ungido de Deus, que veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então a resposta foi diversas: Elias, né? Jeremias, João Batista, ou alguns dos profetas. Mas ninguém tinha visto ainda a revelação clara a respeito de Jesus Cristo. E ele faz a pergunta para os discípulos: e vocês estão andando comigo, né? O que vocês dizem a meu respeito? Então Pedro, tomando a palavra, ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi isso que Pedro enxergou. E isso realmente era o que Cristo era e é: o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde e diz para Pedro, né? Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, você é feliz, bem-aventurado é feliz, porque não foi carne e sangue que fez você saber disso, que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Então o que fez Pedro entender isso não foi carne e sangue, não partiu da carne, não partiu de alguma habilidade dele, de um esforço dele, mas Deus revelou, fez ele ver isso em Jesus Cristo e crer e compreender. Então o que é uma revelação? É uma ação de Deus. Veja bem, a revelação parte de Deus, não parte do homem. O homem não pode se espremer e se esgoelar e forçar Deus a revelar alguma coisa. A revelação é uma coisa soberana de Deus. Ele revela quando quer, quando acha melhor. Ele faz a pessoa entender quando Ele quer. Ele é Senhor. Então o homem não força Deus revelar nada. Ele não tem domínio sobre Deus para forçar Deus a revelar alguma coisa, mas é uma ação de Deus no homem, que faz o homem compreender os desígnios dele, não por esforço próprio, mas por uma ação de Deus, não é? Então é Deus que abre o entendimento e faz a pessoa ver e compreender aquilo que por ela mesma ela não poderia, pelo seu esforço, ver e compreender. Então Jesus disse isso: Pedro, não foi carne e sangue que fez você compreender, mas foi meu Pai que está nos céus. E isso foi uma revelação, Ele que revelou para você. Então, meu irmão, certas coisas da palavra de Deus, certas coisas de Jesus Cristo, nós não podemos compreender se Deus não abrir o entendimento e não houver uma revelação de Deus. Então eu vejo as pessoas crendo em tantos absurdos, fazendo tanta coisa em nome de Jesus.
Mas quando você vai ver, ela não tem uma revelação clara da pessoa de Jesus Cristo. Ela não tem um conhecimento claro, ainda que está com a Bíblia na mão, do Cristo, Filho do Deus vivo, verdadeiro Salvador. Ela ainda tem uma visão distorcida da pessoa de Jesus Cristo. Então é Deus que abre os olhos, para que a gente possa ver aquilo que é a palavra de Deus, enxergar a graça de Deus. Não é uma coisa por esforço próprio, não é, olha, sair das coisas oradas, sair dessa corrente religiosa forte que está na mídia nos dias de hoje. É só por revelação, só por Deus, é só por Deus que a pessoa é capaz de largar tudo, porque compreendeu a verdade, mudar 360 graus a vida de fé dela. É só por Deus, só por uma revelação de Deus. Porque eu vejo as pessoas tão agarradas em objetos, não é? Estava conversando com o Osmar, depois da quarta-feira aqui da oração, a gente caminha junto, ele vai ali para a sogrinha, né? Vai bater o cartão ali, né? E aí se não for, a Meire te pega, né, Osmar? Vai te pegar. Também é bom ir lá tomar um cafezinho, né? Olha lá a sogrinha ali, está olhando para mim ali. Posso brincar com ela? Não, não vou brincar. Ela me fala uma coisa todo fim do culto, mas é coisa familiar, não vou falar não. Ela tem um coração bom, mas não vou falar. E aí o Osmar falou, a gente entra meio em parafuso, né, Osmar? Encontrei uma irmã da igreja há 20 anos. Há 20 anos, quando eu ia lá, ela está lá há 20 anos. E eu falei assim para ela, mas minha irmã, ainda você está há 20 anos? Você está indo lá toda quarta-feira buscar o Espírito Santo? Estou. E você está indo toda sexta-feira no culto de libertação? Estou. Aí ele falou assim para ela, mas você não ficou cheio de Espírito na quarta-feira, não buscou o Espírito? Fiquei. E por que você foi na sexta, pôr a mão na cabeça e fez expulsar o demônio de você? Porque a gente precisa de libertação. Mas Jesus já te libertou Não! Uma pessoa 20 anos não consegue enxergar Jesus Cristo e a obra dele na cruz. Vocês estão entendendo? 20 anos no mesmo lugar. Ela está presa assim, mas sabe o que é? Foi aonde eu comecei, né? A gente dizia assim, ó, nasci católico, sou católico, eu vou morrer católico. Você já disse isso? Eu já disse no passado, né? Ela fala assim, olha, foi lá que eu encontrei, eu vou lá e vou morrer lá. A pessoa está com a Bíblia na mão, mas ainda não tem uma compreensão de Jesus Cristo. Ainda ela está com aquela mentalidade, de quarta-feira eu vou buscar o divino, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Na sexta-feira eu estou carregado. Eu vou expulsar, descarregar. Não tem nem noção do que é ser crente. Não tem nem noção. Se não for uma obra do Espírito Santo de revelação, essa pessoa vai morrer nisso. E não é salva, não encontrou a verdade do Evangelho ainda. Então quantas teias foram lançadas às vezes na nossa mente, no passado, que criaram um véu tão grande, a gente não consegue ver a grandeza de Jesus Cristo, a sua obra perfeita e a libertação total que Ele já trouxe para nós na cruz do Calvário. A gente não consegue crer nisso. Então se Deus não abrir entendimento, não mostrar, como mostrou ali para Pedro, meus irmãos, a pessoa não enxerga o Cristo, Filho do Deus vivo. Então vamos para a palavra de Deus. Você está em Mateus, vamos ali para João, né? João capítulo de número 6. João capítulo 6, vamos ler desde o versículo 35, para você entender o que Jesus está dizendo. Versículo 35, declarou-lhe, pois, Jesus, João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Repare bem nessas palavras, todo aquele que o Pai me dá. É o Pai quem dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
E a vontade de que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha lá os judeus, os que estavam ouvindo Jesus falando com ele. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz desceu do céu? Né? Eles não conseguiam crer em Jesus Cristo, apesar de estarem vendo ele ali. Tinha um véu tão grande dentro deles, eles não viam, era difícil entender aquilo. Aí Jesus Cristo diz, né? Versículo 43: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Está ali em Isaías 54, 13. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse virá a mim. Vamos ler. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Mas Jesus diz no versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Versículo seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Então, Jesus Cristo está dizendo que por modo próprio ninguém pode ir a Ele se Deus não o trouxer. É uma obra de Deus revelar Jesus Cristo. Eu posso falar muitas coisas para você, você não entender nada, receber aqui na mente. Mas se Deus não abrir o entendimento, porque é Deus que abre o entendimento, Ele que nos faz ver, que dá olhos para ver, que ilumina os olhos do coração. Mas se Deus não abrir o entendimento, nós não vemos. É isso que é uma revelação, é uma ação de Deus que comunica a nós os desígnios dele. Então eu tenho orado muito pela igreja, para que Deus abra o nosso entendimento. Então não podemos nos reunir aqui todos os domingos e não haver um acréscimo da verdade por revelação da palavra dentro do nosso coração. A revelação não é uma questão do conhecimento que eu tenho aqui, é uma questão de conhecer esse conhecimento vivo aqui. Porque às vezes eu tenho a mente boa, eu li livros, a minha mente evoluiu no conhecimento da palavra, mas a revelação da mesma no meu coração, ela está pequena. Às vezes a nossa mente está longe no conhecimento, evoluímos na mente, mas no espírito nós estamos lá longe. A distância da mente, do espírito, do coração é uma coisa muito grande, né? Aquele exemplo que a gente sempre dá: você está lá numa estrada, num lugar à noite, aquele horizonte, daqui a pouco dá um relâmpago lá, tchum, você vê aquele zorro, né? No céu cortando ali, aquele Z, né? Aqui a velocidade da luz chegou rapidinho para você, mas depois de um tempo vem o som atrás, mais lento, tum, não vem? Então é assim, a mente capta logo, você lê o livro, estuda com a mente está boa, pode até falar sobre aquilo. O som, a velocidade da luz, chegou, mas o som às vezes é mais lento, ele vem, demora para o pum aparecer. Então às vezes, meus irmãos, nós lemos, compreendemos racionalmente certas coisas. Por isso que a razão é um problema, porque quando eu ensino muito com a razão, às vezes eu cravo coisas na minha cabeça e tem que ser aquilo ali. Mas quando a revelação vem, você olha, não era bem aquilo. Quantas coisas no passado eu afirmava e batia, né? Mas depois, quando a revelação da mesma escritura vem, você fala: meu Deus, eu tinha tanto conceito próprio, ou então conceito do meu mestre que pôs na minha cabeça. Você lê um livro, tem um autor, aquele livro ali é bom, você tem que ler, mas muitas vezes ele faz a tua cabeça com aquele livro. Você lê aquilo, é aquilo mesmo, ele vem pensar na tua cabeça pelo livro,
Você não tem revelação daquilo. E às vezes quando a revelação vem, não era bem aquilo. Você vê que ele também era homem também. E vocês estão entendendo isso? Era homem também. Por isso, ninguém pode fazer a tua cabeça a não ser a palavra de Deus. E a revelação que você vai tendo, pouco a pouco. Por isso que o conhecimento da verdade, ele é lento, porém contínuo. É lento, porém contínuo. Eu lembro coisas que eu afirmava 15 anos atrás. Hoje eu vejo que eram erradas. Era o entendimento daquele tempo, nos mesmos textos. Mas hoje a coisa foi se abrindo. Deus vai clareando, e de fé em fé, de glória em glória. Então você vai evoluindo, sendo aperfeiçoado, vai enxergando, né? Vai caminhando, e isso sempre unido à palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Você pode ler certas coisas na palavra e ter uma visão disso, mas depois de um tempo aquele mesmo versículo se torna novo, e você vai entendendo e se aprofundando. Por isso que olha, é uma coisa, a palavra de Deus é uma coisa tão profunda, porque um texto você pode ver de uma forma hoje, e achar que está tudo ali, mas lá na frente você vai ler o mesmo texto, parece que a visão, aquilo foi mais fundo, e se tornou mais real, mais claro, mais limpo. É a revelação que o Espírito Santo dá no nosso espírito. Então foi isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, o que te fez conhecer isso não foi carne e sangue, é meu Pai que abriu, que fez você enxergar. E depois, você está no texto ali, vamos lá, é o Mateus 16, né? Deixa eu voltar rapidinho. Então depois disso, Jesus fala, ele diz, versículos 18, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos católicos, né? Os primos católicos, né? Eles falam que Pedro é a pedra, que a igreja seria edificada sobre Pedro. Mas essa pedra a quem Jesus se refere é Cristo. Então vamos ver isso na palavra de Deus, né? Vamos lá, Atos capítulo 4. Vamos ver que os apóstolos pregaram Cristo como a pedra, não Pedro. Atos capítulo 4. Nós vamos ver que Pedro e João haviam sido presos, né? E nós vamos ver o versículo de número 11 em diante, o 10 também. Eles já estão falando com o Sinédrio. Ele fala assim no versículo 10: tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O próprio Pedro e João tinham sido presos pela cura daquele paralítico na porta do templo, e eles afirmam que Jesus Cristo era a pedra que os construtores, que eram eles, rejeitaram, né? E que não havia debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importava que fôssemos salvos. Então, não vou falar muito sobre a pedra, mas o Cristo é a pedra, é o início da igreja, é a pedra principal de esquina, onde tudo vai ser construído sobre ele. Então, quando Jesus disse para Pedro que sobre esta pedra, Cristo, a igreja seria edificada, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, Jesus está dizendo que a primeira vez que apareceu a palavra igreja, né, nesse Novo Testamento, foi aí, quando Jesus citou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que fosse o quê? Fundamentada, edificada sobre esta pedra. E qual é a pedra? A pedra é Jesus Cristo. Vamos ali, Efésios capítulo 2.
né, ali na frente, Efésios 2, nós vamos ver de novo. Versículo 19, Efésios 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. Ele é o fundamento dos apóstolos e profetas. Cristo é a pedra angular. Por isso, meu irmão querido, que o fundamento da igreja é Cristo. O fundamento da igreja não é um homem, ou não é o nome da igreja, não é o chamado especial. O fundamento da igreja, onde tudo vai ser construído, ele é Jesus Cristo. Por isso que você, quando quer uma igreja para frequentar, você tem que ver o que eles pregam. Se o fundamento da igreja não é a fé em Jesus Cristo, não é a pregação de Jesus Cristo, se o que está sendo edificado na vida, no coração das pessoas, não é a pessoa de Jesus Cristo, é outra coisa, você tem que pensar muito para permanecer numa igreja assim, porque o fundamento da igreja, o que tem que ser pregado, a base de tudo é Jesus Cristo e a sua obra perfeita, o seu sacrifício perfeito, realizado, né, na cruz do Calvário. Está entendendo isso ou não, queridos? E é só por revelação que a gente vê esse tipo de coisa. Então vamos deixar a pedra, que você já sabe o que Jesus Cristo disse para Pedro, de lado, e vamos ali para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para ver como Paulo trabalhava em cima disso. Paulo não pregava outra coisa a não ser Cristo. Paulo sabia que se a pessoa entendesse esse Cristo crucificado, a fé dela estaria apoiada sobre o poder de Deus, não sobre persuasão de homens. Então, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ver a partir do versículo 1 que ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Qual é o testemunho de Deus? É Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo sabia o que é pregar o Cristo crucificado, é falar do Salvador e da sua obra da cruz. O único meio de apoiar a fé das pessoas no poder de Deus é falar sobre Jesus Cristo e o Cristo crucificado, que é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, meu irmão. O que faz uma pessoa nascer de novo não é oferecer para ela cura, ou prosperidade, ou mudança de vida, ou isso ou aquilo. Ela tem que ouvir o Evangelho, principalmente o Cristo Salvador e a obra dele na cruz. É isso que, quando ouvido e crido, é que faz uma pessoa nascer de novo, é que torna uma pessoa salva. Quando ela crê no Senhor Jesus Cristo, é exposto o Evangelho, a obra da cruz para ela, e ela crê. É isso que torna ela um verdadeiro filho de Deus. Essa é a palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo, ele ia pregar, ele tomava cuidado para não persuadir ninguém, ele não usava nenhuma técnica de palavras, coisas persuasivas, né? Você pega um folhetinho: vem aqui nessa reunião que a sua vida vai ser mudada, você quer prosperar, quer ser liberto, quer isso, quer aquilo, quer aquilo. Uma oferta enorme de soluções para as pessoas. Se você vier numa reunião, tudo isso vai acontecer na sua vida, mas a pessoa não ouve nada de Cristo, não ouve nada da obra da cruz, não ouve nada do sacrifício perfeito, do Evangelho, do verbo que se fez carne. Ela, para atrair a pessoa, ela põe uma lista de coisas que todo mundo necessita.
Se você vier aqui na minha igreja, tudo vai se resolver, vai se resolver. Aí chega lá, vão falar, olha, farinha da panela, isso e aquilo, e sai demônio e tal, e agora, e receba, e a pessoa não ouviu nada da cruz, do evangelho, não ouviu nada sobre Cristo. São as palavras persuasivas, é que nem a propaganda, né? E aparece na televisão lá um produto, lá um negócio para as unhas ou para o cabelo, e aquilo trabalha na mente das pessoas, vai persuadindo, até que as irmãs vão comprar aquilo, mas às vezes aquilo não era aquilo. Mas foi feito um trabalho na tua mente de persuasão para você adquirir aquele produto, comprar aquela coisa, trabalharam aquilo, usaram as novelas, os intervalos, né? Puseram aquela roupa que ia sair na moda do verão no finalzinho da novela, e trabalharam, e apareceu muito aquele personagem principal com aquela roupa, com aquela pulseira, com aquele cabelo, e as irmãs olharam, e os homens também. E no dia seguinte já estava propaganda daquilo ali. Vocês estão entendendo? A obra da propaganda é isso. A propaganda é atrair você para comprar um produto, é entrar na tua mente com uma informação, trabalhar bastante, até que a tua mente está dominada sem você saber. Propaganda entrou ali e fez morada ali. Fez ou não fez? Daqui a pouco você vai que nem um robozinho assim, se a palavra é persuasiva, vai lá, eu vou tomar Coca-Cola, e aparece lá, ó, você quer comprar a Pepsi? Compra uma e leva duas. Compra ela. Aí você vê lá no mercado todo mundo se atropelando, né? É ou não é que é isso? Você vê que o povo é fácil de ser dominado, de levar ele a fazer as coisas, não é verdade? Essas são as palavras persuasivas. Isso movimenta as pessoas, mas não faz com que as pessoas nasçam de novo, a não ser o Cristo crucificado, a pregação do evangelho da pessoa de Jesus Cristo, da sua obra na cruz. Só isso gera nova vida. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregue o evangelho, o que você acha que Jesus tinha em mente quando ele mandou pregar o evangelho? Quem crer, for batizado, será salvo, quem não crer já está condenado. Atos dos Apóstolos não existia ainda, nem as cartas de Paulo, nem o que Tiago escreveu, nem o que Pedro escreveu, não existia, mas Jesus sabia que o evangelho, a partir da sua ressurreição, o próprio Espírito Santo iria revelar no coração dos apóstolos. Os apóstolos entenderam muito mais depois que Jesus foi para a glória, do que quando andaram com ele aqui na terra. Eles tiveram revelação muito maior. Apesar de Pedro ter visto aquela voz de Deus no Monte da Transfiguração e aquela coisa toda, as vestes de Jesus resplandecer, mas o evangelho só ficou claro na mente deles quando Jesus foi embora para a glória. Foi pela obra do Espírito Santo que depois levantou um apóstolo Paulo, e o evangelho nas primeiras décadas, 40 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo, é que se tornou muito mais claro para os apóstolos. Eles viram o que era o evangelho. Então, quando Jesus mandou pregar o evangelho, Jesus sabia que isso ia acontecer. Então, muitas coisas que se pregam não é o evangelho, é o judaísmo. A maior parte do que se prega hoje é judaísmo o tempo todo. As promessas do Velho Testamento o tempo todo, judaísmo o tempo todo, mas não apresenta Cristo. Parece que Cristo está escondido. Você concorda comigo ou não? Não é? É judaísmo o tempo todo. Então Paulo era cuidadoso, ele não usava jeito de persuadir as pessoas, porque ele sabia que se ele usasse qualquer técnica à parte da pregação de Cristo, a fé das pessoas estariam sendo depositadas não no poder de Deus, mas em sabedoria humana. Então tem um monte de gente crendo em sabedoria humana, vivendo com a Bíblia na mão, dominado pela sabedoria humana que vem pela mídia, mas não com fé no poder de Deus. Então Paulo diz: quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão o quê? Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo sabia, ele tinha essa revelação, ele tinha que expor a obra da cruz, o Cristo crucificado.
Era o único meio dele levar aquele povo a crer no poder de Deus, realmente, no poder de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, olha como Paulo estava, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim aonde? No poder de Deus. Então, quando eu creio na obra da cruz, no Cristo crucificado, entendo o Evangelho, a minha fé, ela está firmada no poder de Deus. O poder de Deus, que é o Evangelho. O poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo era cuidadoso, trabalhava só com o fundamento. E é isso que nós temos que fazer. Nesse capítulo 3, olha o versículo de número, aí mesmo na primeira carta dele aos Coríntios, 3:10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Cada um, porém, veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Qual é o fundamento? Além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Eu fico pensando, de vez em quando me liga pessoas arrasadas através da programação do rádio, e eu vejo, aí eu vou perguntando, elas levaram muito tempo crendo em água, crendo em rosa, crendo nisso, crendo naquilo. Aí chegou uma hora que veio a crise na vida delas. A crise. Aconteceu uma coisa que trouxe muitos problemas. Aí elas ligam, elas vão ouvir aquilo que a gente fala. E você vai ver que a vida delas estava fundamentada em nada. Elas não tinham nenhuma fé em Jesus Cristo. Aí eu pergunto, quantas coisas oradas você tem na sua casa? Eu tenho tantas coisas, mas nada disso resolveu. Você lembra quando afirmaram que isso resolveria? Aí você vê que a pessoa sofre um dano tremendo. A hora que a luta vem, meu irmão, só quem está fundamentado em Cristo é que prevalece. Então nós vemos tantas pessoas sofrendo dano, sabe por quê? Porque não tem a fé verdadeira no Filho de Deus, na palavra de Deus. Acreditaram num monte de coisas. Gente que é dominada pela profetada, pelos reveladores. Mas pastor, não sei quem revelou isso. Mas pastor, eu falei, você está crendo em coisa humana, meus irmãos. Se revelou porque não aconteceu, aconteceu ao contrário. Fundamentado em voz de homem, voz de mulher. Aí ele diz assim, sofre o dano. Então veja bem, tudo vai ser provado pelo fogo. Até o que eu ensino aqui, o meu ministério vai ser provado pelo fogo também. Vai ser provado. Por quê? Porque o fogo, ele prova todas as coisas. Tudo aquilo que é madeira, feno e palha, é o falso ensino, é o desvio da verdade. Um dia a prova vem sobre tudo isso. Só vai permanecer aquilo que foi construído baseado no fundamento do ouro, prata e pedras preciosas, que são coisas que são purificadas com fogo. É obra de Deus, do Espírito Santo e do Filho. O resto vai queimar tudo. Então eu vejo as pessoas que acreditaram tanto nas coisas oradas, mas quando veio a batalha, ela só cria naquilo, ela não tinha nenhum fundamento dentro dela para prevalecer diante da adversidade. Aí vem o dano da decepção, de um monte de coisa. Vocês estão entendendo, queridos? Sim ou não? Eu já passei uns 5 minutos do término, eu já vou terminar. Volta lá no texto, eu não vou ir até o fim, mas vamos voltar na resposta que Jesus Cristo deu para Pedro, né? Ele disse,
tu és Pedro. Versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu irmão, a igreja fundamentada, o homem e a mulher fundamentado sobre a pedra, as portas do inferno não prevalecem. Pode acontecer o que for contra a igreja, pode acontecer o que for contra a pessoa, mas se ela está fundamentada em Cristo, sabe em quem acredita, tem a obra do evangelho completa dentro dela, as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque ela está no fundamento. E qual é o fundamento? Jesus Cristo e este crucificado. Vamos terminar aqui, vamos ficar em pé, queridos.